Mas vamos lá, né? O Ceará que hoje apresentou o seu novo treinador, o treinador Moza, que chegou aí vindo do Curitiba, foi campeão da Série B ano passado pelo Curitiba e que subiu também o Mirassol. Já tinha chegado, já estava fazendo toda a pré-temporada desde o dia 2, mas hoje foi apresentado oficialmente, né? Apareceu ali na coletiva junto com o presidente João Paulo, com o executivo ali, com o CEO do futebol, né? Haroldo Martins. Só um minuto, tá? Desculpa, o Haroldo Martins e também com o executivo, né? O Lucas Drubski. Todos ali participaram da apresentação, sala lotada. Eu assisti uma parte com os meninos do EPR, depois assisti outra parte com o Dal Luiz e o Lauzão. Então, muito legal também a cobertura das mídias independentes alvinegras. Um dia, quem sabe, a gente consegue também estar lá presente para fazer coberturas legais, né, cara? Que é muito legal você estar acompanhando, participando lá na coletiva do clube. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. São 3 respostas que eu peguei aqui, que eu separei, que eu achei interessante, né? Não vai ser a coletiva toda, até porque a coletiva foi 45 minutos de coletiva, eu não ia ficar aqui com vocês assistindo tudo novamente, mas eu separei aqui 3 respostas que ele deu, que eu achei bem interessante, até para a gente já pensar em algumas dúvidas que a gente estava tendo em relação ao Moza, como também já pensar no que ele pode fazer aqui no Ceará, tá? Deixa eu só ver aqui se eu separei a certa, tá aqui, vamos lá. Esse convite estou muito feliz realmente de estar aqui. Chega as perguntas, professor. Eu queria que o senhor mandasse um recado para a Nação Alvinegra, falasse um pouco sobre o sentimento de chegar ao Ceará. Bom, assim, estou muito feliz realmente de estar aqui. Um dos motivos de eu ter aceito também esse convite é a paixão do nosso torcedor. Eu já enfrentei o Ceará algumas vezes aqui no Castelão, uma no PV e algumas no Castelão. E nós temos realmente uma torcida apaixonada. Então, eu acredito que com o nosso desempenho, com a nossa entrega, com a nossa dedicação, o nosso torcedor vai ser um fator determinante para nos empurrar ao longo desse ano tão promissor que é 2026. Então, eu estou muito feliz realmente. Essa foi a primeira resposta que eu separei aí, que ele comentou. Deixa eu só tirar aqui da tela por enquanto. E, cara, para confirmar, né, como todo mundo conhece a força da nossa torcida, né? Como todos sabem que a força da torcida do Ceará faz diferença. E o Moza, ele faz questão de enfatizar esse fator, que a torcida do Ceará é algo diferente e é algo que pode, sim, mudar uma partida, pode motivar um elenco e fazer total diferença no resultado final de um jogo, né? E ele falou durante outros momentos da coletiva que conta muito com o torcedor e que sabe que também, para o torcedor chegar junto, isso tem que partir de dentro para fora, ou seja, o clube, o time, tem que provocar essa confiança no torcedor novamente, né? E aí ele conta muito com isso para chegar nesse resultado. Mandar um abraço aqui para o Carlos Marcelo, deixou o comentário, saudações alvinegras. Valeu, Carlos, valeu aí pelo comentário, valeu todo mundo que está assistindo aí. Também quiser deixar seu comentário, quiser deixar o que você achou da coletiva do Moza, que a gente vai conversando aqui, beleza? Vamos lá para a próxima resposta do Moza na coletiva, né? Boa tarde. Boa tarde. Queria te desejar que você tenha um bom trabalho à frente do Ceará. Obrigado. E a minha pergunta vai baseada numa entrevista recente que você deu no Charla Podcast. Uhum. E aí você falou sobre a transição do Mirassol para o Coritiba, né? O quão foi difícil o desafio no Coritiba. E você fala sobre se adaptar ao Coritiba, né? Ao que tinha no Coritiba, aos jogadores e tudo mais. E aí eu te pergunto em relação à questão do rótulo, né? A gente lendo alguns comentários dos torcedores do Coritiba falando, o Mozart é um baita treinador, um cara trabalhador, um cara especialista em Série B, ele tem um caminho das pedras, né? Mas é um treinador retranqueiro, né? Treinador que tem a defesa sólida, mas não se preocupa muito com o ataque, ou então o ataque faz poucos gols, né? E eu vou no contraponto porque eu assisti muito o seu Mirassol jogar, e era um time que jogava bem, como você falou na entrevista, era um relógio suíço, era um time que tocava bem a bola, inclusive o jogo que você citou aqui contra o Ceará no Castelão, o torcedor teve muita raiva, porque um jogo dolorido pra gente, né? Um gol no finalzinho do Gamalho, mas um time que chamou a atenção pela personalidade, a forma de jogar, né? E eu te pergunto, o que é que o Mozart traz pro Ceará, assim? O que é que o torcedor do Ceará pode esperar? Porque o torcedor do Ceará, ele clama, não é uma crítica aos treinadores anteriores, pelo contrário, mas ele clama por um time que consiga
ter um pouco mais a bola, que consiga ser protagonista, que consiga trabalhar melhor essa bola e mostrar o melhor futebol, né, do que vinha sendo. Eu te pergunto, o que é que o Mozart traz do Mirassol, se era o projeto Mirassol também, que tinha esse estilo de jogo, e também relacionado ao Curitiba, se é mais parecido com o que teve o trabalho no Curitiba, um trabalho de reestruturação. Eu acho que o elenco tenho certeza que o elenco do Ceará, ele, em termos de característica, é muito mais parecido com o do Mirassol, de 23 e 24, do que o do Curitiba, de 25. Existem no futebol várias formas de ganhar, né? Então, porém, eu acredito que a melhor forma de ganhar é tendo mais imposição sobre o adversário. Infelizmente, ano passado, em algumas oportunidades, nós não conseguimos ter a imposição que eu gostaria de ter, né? Porém, em 23, 24, como você frisou bem, a característica da minha equipe era diferente da de 25. Então, aqui eu encontro características individuais, técnicas e físicas, muito mais parecidas com aquilo que eu entendo de futebol, né? No Curitiba eu optei por fazer um jogo um pouco diferente para poder vencer, né? E para mim o resultado ele está acima de tudo, assim. Eu sou um cara obsessivo pelo resultado, porque o treinador ele tem que vencer o tempo todo e buscar a vitória o tempo todo. E eu acredito com as características que nós temos aqui dentro, nós vamos ter vamos ser um Ceará muito, muito mais com as características de 23, 24 das minhas equipes do que foi 25. Porém, assim, o jogo ele vem passando por uma transformação de todos os anos, né? Então, não é só no Brasil, acredito que no mundo todo. O jogo, todas as equipes se preparam bem, todos os treinadores se preparam bem. Então, e o jogo de futebol é um jogo fracionado muitas vezes, né? Principalmente em competições, né, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil em alguns momentos, Série B, são jogos equilibrados, onde tem vários momentos, e eu acredito que um time, para ser competitivo, ele precisa saber fazer tudo, assim. O jogo exige isso. As pessoas gostam de rotular, uma equipe reativa, outra equipe é propositiva. Eu, particularmente, não acredito nisso. Vi até uma entrevista na representação do Ancelotti que ele fala exatamente isso. Eu não gosto de ser definido por um momento do jogo. Se acontecer isso, ele é frustrante para mim, e para mim também. Porque uma equipe precisa saber fazer tudo. Eu treino tudo que tem que treinar dentro de um jogo. Porque o jogo tem muitas situações e eu, como treinador, tenho que treinar tudo. Se nós pudermos ganhar com 70% do controle, melhor ainda. Mas vai ter momento ou um dia que o adversário está melhor que eu quero ganhar igual. E aí como que eu vou ganhar? Talvez transitando, numa bola parada, enfim. E aí uma equipe de futebol ela precisa estar preparada para tudo e para todos os momentos. É nisso que eu acredito. Mas, assim, reforçando as características que nós temos aqui, nós podemos ter uma imposição importante sobre os adversários. É dessa forma que nós vamos treinar, porém abrindo parênteses que vai ter momento que o resultado vai ser muito mais importante até do que o desempenho, né? Essa segunda resposta dele, eu gostei muito, foi até a pergunta do João lá do Ceará Mil Grau, né, que ele fala sobre essa questão do estilo de jogo, porque o que muito se pontuou e o que muito se observou depois que o Ceará fechou com o Mozart é que a forma que o Curitiba jogava era um time mais retrancado, que os times que o Mozart jogava montavam eram times que visavam somente a defesa, né? Não é à toa que ele teve as duas melhores defesas da Série B, tanto em 24 como em 25, e que isso falava muito do trabalho dele. E nessa entrevista do Charla, ele comentou que era muito mais uma visão do clube que ele estava no momento, que o Mirassol dava mais essa liberdade, era um time que queria um pouco mais ofensivo, ficar mais com a bola. Enquanto o Curitiba era foco total no resultado, não importa como iria acontecer, mas aí teria que ganhar e teria que subir, como acabou realmente acontecendo no final da temporada. E ele fala sobre perfil do elenco, que o elenco do Ceará se assemelha ou lembra mais o do Mirassol de 24, que era um time que gostava de ficar mais com a bola, que gostava da construção de jogo, que tem jogadores que vão ter essa qualidade de passe, e aí a gente pode falar de Zanocelo, a gente pode falar de Matheus Araújo, do Vina, no próprio ataque, né, que eles têm um jogador que ele elogiou muito durante a coletiva, que já foi jogador dele, que é o Fernandinho. Torço que o Fernandinho consiga recuperar o seu bom futebol com ele, que isso faça bem pro Fernandinho. Quem assiste aqui o Vozão em Foco sabe o quanto eu bato em cima dessa tecla de cobrar o Fernandinho, porque
ele me passa uma visão que, por vezes, ele se desliga da partida. É como se ele não estivesse em campo. E isso me irritou demais durante essa temporada, né? Então pode ser que com a volta com a chegada de um treinador em que ele viveu um bom momento, ele possa aí voltar também a ter um bom futebol nesse 2026. Então a gente também tem o Pedro Henrique, que foi um cara que fez força para ficar, né? Chegou até proposta, o Ceará não quis também negociar, mas o que eu fiquei sabendo também por algumas pessoas é que ele queria ficar, não via problema, e vai defender o Ceará aí na Série B até o momento, né? Mas mostra aí que o Moza já tem uma leitura também do que ele tem à disposição no elenco, do que ele pode trabalhar e qual o melhor cenário. Eu não sei se a gente vai ter um time totalmente ofensivo como o torcedor espera, mas eu acho que a gente não vai ter um time tão defensivo quanto o Curitiba era. O Curitiba era, né, em 2025. Acho que a gente vai ter um time que consegue ter uma produção ofensiva maior do que o Curitiba na Série B de 2026. Ceará tem que reitar seu torcedor, tendo promoções na reta final, não na reta final do campeonato, sim no começo, tá? Cosme, eu tava falando isso hoje com uns amigos, cara. Tá certo que o Ceará não vai ter... O Ceará vai estrear, que a gente vai... Já a nossa pauta, né? A próxima pauta é essa. O Ceará vai estrear no Campeonato Cearense nessa semana, mas o time titular só vai estrear mesmo na próxima semana. Mas, cara, eu acho que já era para estar tendo uma chamada maior, sabe? Chamar o torcedor mesmo, cara. Fazer uma promoção de sócio, para ver se consegue pelo menos recuperar já esse número para o começo do ano, dar aquele start realmente na temporada, naquele início de temporada, porque é muito importante. Vou compartilhar agora com vocês a última resposta que eu separei aqui, que inclusive é do nosso amigo, do meu amigo Muttley Alvinegro, do Alisson. Gostei muito da pergunta dele e por isso deixei aqui separado para a gente comentar também. Haroldo, Drubski, João Paulo, Musa. O Alisson, canal Bora Pro Racha Vozão. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre o campo. Seu time, acredito que só no Cruzeiro jogou com 3 zagueiros. Por necessidade naquela época. Mas a base e a estrutura tática num 4-1-4-1, num 4-3-3, fazendo as variações, 3-4-3, 3-4-2-1 e por aí vai. Uhum. Queria saber um pouquinho da sua parte a importância de ter reforços o mais rápido possível. Você é um treinador que opta e gosta de sair jogando de pé em pé. Uhum. E para isso todo mundo tem que estar maquinado na cabeça o que tem que fazer. Então, assim, queria saber um pouquinho de você, a sua necessidade de reforços para que, ao chegar na Série B, já esteja todo mundo mentalizado o que tem que fazer para poder colocar em prática tudo aquilo que é o seu trabalho e ter sucesso, quem sabe, se Deus quiser, com acesso. Amém. Assim, eu acredito, eu sou de uma geração de atleta que a metodologia era baseada na repetição. Então, por que eu estou contextualizando a resposta, né? Porque eu ainda trago, na minha metodologia de trabalho, essa questão da repetição. E para automatizar tudo que você falou, nós precisamos treinar. É óbvio que nós vamos estar sempre atentos às contratações, mas a obrigação do treinador é potencializar o que ele tem na mão. Então, vou dar um exemplo. O Fernandinho, para mim, é um dos principais pontas da Série B, com certeza, mas ele tem uma característica ímpar de ponta. O pessoal fala extremo, eu gosto de, como eu sou um pouco mais velho, eu gosto de chamar de ponta ainda, né? De enfrentamento, e aí é minha obrigação potencializar essa característica no jogador. Então eu como treinador tenho que contratar inclusive jogadores que talvez não desempenharam tanto ano passado, mas que têm potencial para desempenhar esse ano, e aí eu considero uma contratação também. Então por isso que eu estou frisando novamente que o que nós temos aqui, nós temos um elenco extremamente qualificado, e aí tem que abrir o parênteses pela montagem que foi feita, que foi uma montagem importante, e a manutenção ainda mais importante do que a própria montagem, e aí cabe a mim potencializar esses caras. Como que eu potencializo? Tendo um jogo coletivo forte. O coletivo vai estar sempre na frente do individual. Para o individual render, o coletivo tem que ser forte. O coletivo vai sempre potencializar o individual. E aí, para automatizar tudo que você falou, é o treinamento, é repetição, é insistência, é todo dia, é cobrar, é esticar a corda, é não perder nenhuma sessão de treino. O jogador também tá aberto e ser humilde para
para escutar as informações, porque eu acredito sempre que o jogador, independente da carreira e da idade, ele está num processo de evolução diária, porque não faz sentido para mim sair da tua casa, vir para o CT e não se desenvolver do mais experiente ao mais jovem. Eu acredito muito nisso, assim, no dia a dia, realmente, de esticar a corda e levar sempre o jogador no limite, porque o jogo hoje exige que você vá no limite, principalmente se você quiser conquistar as competições que nós vamos disputar, tem que realmente ir no limite de todas elas. Então, nós estamos atentos aos ajustes que toda equipe precisa fazer, porém nós já partimos de uma equipe bem sólida e forte, eu tenho convicção disso. Muito obrigado. Inclusive foi o final da coletiva, né, da coletiva de apresentação do treinador Moser, que foi hoje apresentado aí no Ceará Sporting Clube para a temporada de 2026. Galera, a gente está com 15 pessoas aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo. Esse foi só primeira pauta da live de hoje. Inclusive, nessa resposta, eu anotei duas coisas que me chamaram a atenção. Que uma é ele ter a ciência de que o papel do treinador não é só cobrar a contratação, mas é também tentar tirar o máximo e recuperar jogadores que já estão no elenco. Que isso é fundamental. Você conseguir tirar o máximo do seu atleta, fazer com que aquele jogador mediano se comporte de uma maneira que que talvez o jogador vai entender que é o melhor momento da carreira dele. Eu acho que o treinador que consegue fazer isso, ele ganha jogadores e ele consegue ajudar o clube também na questão financeira, na questão de preparação do elenco, e esse papel é muito importante. E o outro é que ele falou agora já no final, né, que é a questão de você sair de casa sem pensar em evoluir, sem pensar em melhorar. Eu acho que esse também é um papel fundamental, você deixar o elenco sempre motivado, o elenco sempre querendo mais, querendo buscar o resultado e acreditando que sim, que o objetivo é possível e que o trabalho que está sendo feito no Ceará vai ter um resultado bem positivo, né? E assim fica a nossa torcida também por isso e aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar. Mas eu acho que o Ceará foi muito certeiro, repito o que eu disse na época, que o Ceará foi muito certeiro na escolha do treinador. É um cara com experiência, é um cara que já tem não só acessos, até nos anos que ele bateu na trave, mas ele teve boas campanhas também na Série B. Então, é um cara que conhece ali realmente o caminho das pedras, já sabe como é a competição, e vamos torcer, como ele mesmo disse também durante a coletiva, que ele está muito motivado para confirmar o que as pessoas vêm falando dele, porque todo mundo está dizendo que ele é o senhor Série B, o senhor acesso, o cara que sobe todo o time, e ele disse que está muito motivado para cravar isso mais uma vez, e se Deus quiser vai acontecer, e no final de 2026 o Ceará estará de volta na Série A, né? Esse é o desejo. Esse é o meu desejo e eu acredito que é o desejo de todo torcedor alvinegro, depois do trauma que a gente sofreu ali no final do Brasileirão de 2025.